Olá, pessoal, novamente aqui, terceira parte da nossa aula agora de cereais e massas, ok? Vou reproduzir para vocês ah, os meus slides para darmos continuidade nessa terceira parte. E agora eu gostaria de apresentar para vocês os tipos de massas, né? Então, aqui na primeira imagem temos a massa chamada argolinha. Temos uma estrutura um pouco mais grossa comparado com a argolinha, a qual chamamos de Ave Maria, e uma estrutura ainda mais grossa, a qual chamamos de Pai Nosso, ok? Essas massas são utilizadas no preparo de sopa da linha infantil e também na linha de pessoas da terceira idade. Temos outros tipos de massa, como por exemplo o caramujo, nessa primeira imagem, que é uma massa a qual chamamos de massa do tipo curta. Temos o fusilli, também é considerado uma massa do tipo curta. E temos as massas do tipo longa, como por exemplo o espaguete, ninho e o cabelo de anjo. Os cereais também são utilizados, pessoal, com outras finalidades, fora as massas, os tipos de massa. Por vezes é realizado a fermentação dos cereais, a qual pode surgir subprodutos, a qual chamamos, por exemplo, de vinagres, né, de cereais, temos o saquê e temos aguardentes de cereais. O arroz é um alimento básico na alimentação de diversos povos. Com esse cereal é possível preparar farinhas, bolos, mingaus, doce, aguardentes, o saquê, como eu mostrei anteriormente para vocês. E temos vários tipos de arroz para diversos tipos de preparações diferentes. E estarei abordando um pouquinho sobre esse assunto agora, aqui na aula. Então, temos arroz do tipo curto, redondo, que é utilizado para o arroz doce, para a culinária oriental, por causa da propriedade que ele tem de empapar, quando cozido. Temos o arroz de grão médio, utilizado no preparo de risotos. Então, esse grão médio tem um comprimento 3 vezes maior do que a sua espessura. E temos o grão longo tradicional, que é o mais utilizado nas preparações que a gente faz, né, nas nossas residências, no preparo do arroz branco cozido comum. Temos o arroz integral, que como o nome mesmo já refere, é aquele arroz que possui na sua estrutura não somente o amido, o endosperma, mas também a estrutura do seu pericarpo, isto é, a estrutura onde tem a celulose, com as vitaminas e aqueles minerais. Esse arroz é um tipo de arroz que possui uma quantidade considerável de amilopectina na sua estrutura, não somente de amilose, mas também de pontes, de ligações do tipo alfa-1,6, né? Então, essas amilopectinas dificultam durante o processo de cocção o tempo de preparo. Tipo assim, aumenta-se o tempo de preparo em função dessa estrutura de pontes de amilopectina na estrutura do arroz integral. Temos o arroz polido, que é aquele tipo de arroz mais amado pelos brasileiros, né? Ele é a base da alimentação dos brasileiros, é um alimento rico na estrutura de amido, isso é, de carboidratos, tem pouquíssima proteína, porque é retirado toda a estrutura do pericarpo, e chamamos ele de polido. Então, ele é esse arroz branco, em combinação com feijão, né? É um prato típico, né? E possui todos os aminoácidos essenciais, uma vez que quando eu coloco a proporção de 2 porções de arroz para uma de feijão. Temos um outro tipo, que é o arroz do tipo parboilizado. Agora esse grão inteiro, ele vai ser submetido a um processo a qual chamamos de parboilização. Isso ele é deixado em água fervente por um período de 8 horas, e esse processo favorece com que esse arroz integral solte a casca. No entanto, as vitaminas e os minerais da estrutura dessa casca são elas entram na estrutura do arroz, dessa estrutura do endosperma, isto é, a estrutura de amido. Então, esse arroz ele torna-se enriquecido nesse tipo de arroz. Então, as vitaminas são permeadas para o interior dessa estrutura do amido, tá? Algumas pessoas deveriam consumir o arroz integral,
né, por serem diabéticas e terem facilidade no aumento do índice glicêmico na corrente sanguínea, e não gostam do arroz do tipo integral, porque durante toda a sua vida consumiu arroz do tipo polido. O arroz parboilizado, ele ocupa um papel de destaque, uma vez que ele possui um índice glicêmico bem mais baixo quando comparado com o arroz polido, ok? Inclusive, o índice glicêmico do arroz parboilizado é mais baixo, inclusive do que quando comparado com o arroz integral. Então, seria o arroz parboilizado uma ótima opção para aquelas pessoas com diabetes mellitus tipo 2, que não conseguem colocar no hábito o consumo do arroz do tipo integral. Temos o arroz do tipo arbóreo, né, que é uma variante da versão italiana, isto é, aquele grão médio, que é utilizado no preparo dos risotos, tá? Porque contém uma grande quantidade de amido na sua constituição, dentre eles a amilose. Temos o arroz selvagem, o arroz preto, que é de origem de gramínea aquática, ele é importado, produzido em larga escala na região do Canadá, então é um arroz muito caro, dentre todos esses demais que eu acabei citando aqui para vocês. É um arroz de grão longo e fino, de coloração negra por fora e branco dentro. Tem mais proteínas e fibras do que o arroz comum. É uma ótima opção para aumentar o conteúdo proteico de uma dieta e é rico também na estrutura de amilopectina, de difícil cocção. O tempo de preparo dele é muito maior quando comparado com o tempo de preparo do arroz branco polido. Temos o arroz japonês, que é utilizado na culinária japonesa, e os grãos apresentam-se unido porque possui a maior quantidade de amido na sua parte externa, isto é, uma alta quantidade de amilose que dá essa união aos grãos, né, dessa massa. Temos o arroz aromático, o jasmim, de origem tailandesa, de textura macia e úmida, e os grãos ficam bem ligados entre si. Quanto ao teor de proteína, fica em segundo lugar na classificação dos demais tipos de arroz que eu apresentei aqui para vocês. Temos também o arroz do tipo malequizado, que passa por um processo a qual chamamos de malequização. O que é esse processo? Esse arroz agora com a casca, ele é macerado em água fria por 3 dias. E depois ele é submetido a uma alta temperatura, em torno de 700 graus. E depois ele é desidratado, é descascado e ele possui um valor nutricional melhor do que o arroz comum, pelos mesmos motivos que eu já citei para vocês, referentes ao arroz do tipo parboilizado. Como que deve ser realizada a aquisição dos cereais? Então, agora eu tenho que ver os pontos de vendas, né? Aonde que eu encontro? Encontro em supermercados, dependendo do tipo de cereal, por exemplo, o milho, eu posso encontrar numa feira livre, né? Mas eu posso encontrar o milho também em conserva no supermercado, ou então no empório. Nos empórios também vendem diversos tipos de cereais, tá? Ou então em mercados municipais eu também encontro uma variedade de diversos tipos desses cereais. Na etapa do pré-preparo do arroz, a etapa é uma etapa onde deve ser feita a seleção do grão, que visa eliminar, por meio de inspeção visual, eventuais sujidades, palhas ou cascas que tenham permanecido ali naquele arroz. É verdade também que nós temos os tipos de arroz, arroz tipo 1, arroz tipo 2. Então, o tipo 2 está muito mais factível de encontrar sujidades quando comparado com o 1, por exemplo, que tem um padrão de qualidade superior. Okay? É importante também que durante a aquisição desses tipos de cereais sempre seja observada o prazo de validade, a estrutura da embalagem, que não pode estar rasgada, furada, apresentando grumos unidos. Né? É importante que você sempre olhe, faça a inspeção visual para verificar se não existe bolores nessa constituição. Durante o preparo do arroz, a etapa de cocção do grão se inicia pela desterinização do amido, desses grãos polidos. Então, esse processo de desterinização da estrutura externa
né, desse meu endosperma, favorece com que haja uma película de gordura que impede a penetração rápida da água da superfície desse grão durante esse processo, favorecendo com que o arroz fique solto e não empapado, como a gente observa no arroz do tipo japonês. Quanto ao armazenamento, é sempre importante que nos restaurantes institucional o armazenamento é feito em sacarias, né? Então, é importante que esses sacos eles sejam dispostos em estrados de madeira, em uma altura mínima de 12 centímetros. Deve-se manter uma boa ventilação nas pilhas, que possa possibilitar a circulação do ar também por baixo dessas pilhas, isto é, que haja um ar rotativo. Se for colocado em dispensas, nunca deve estar próximo às paredes. É necessário que haja sempre esse processo de ventilação. É importante que seja um local arejado, de temperatura ambiente em torno de, no máximo, 22 graus. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha que passar para vocês na aula de hoje. Grande abraço a todos. Coloco-me à disposição em caso de dúvidas.